Sabe aquela exaustão profunda que você sente no fim do dia? Ela não vem apenas da sua agenda lotada, não, da rotina, corrida. Ela vem também do esforço mental descomunal que o seu cérebro faz, tentando esculpir, vigiar, controlar o comportamento de todo mundo ao seu redor. Seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou a Leila Correia e hoje nós temos um encontro do Clube Entre Linhas, esse espaço aqui no canal onde eu trago os livros de comportamento humano para investigar a fundo a sua vida adulta. Durante muito tempo da minha jornada, eu falei quase exclusivamente sobre como orientar crianças. Mas sentada nas cadeiras da faculdade de psicologia, que eu decidi fazer aos 45 anos, eu percebi que nós passamos tempo demais tentando consertar os nossos filhos e tempo de menos investigando a psique da mulher que cria esses filhos. Então, para inaugurar oficialmente o nosso clube de leituras, eu trouxe uma obra que parece falar sobre parentalidade, e fala, lógico, mas na verdade também é um espelho brutal sobre a nossa própria ansiedade. Hoje nós vamos dissecar O Jardineiro e o Carpinteiro, da pesquisadora Alison Gopnik. Então, pega o seu café que nós vamos entender por que a sua necessidade de controle está te adoecendo. A Alison Gopnik traz uma premissa genial nesse livro, porque ela diz que a parentalidade moderna e as nossas relações viraram um grande projeto de marcenaria. A carpintaria tem um projeto exato, né, e rígido ali, porque ela precisa medir, cortar, lixar, bater o martelo exatamente daquele jeito para que a madeira se transforme na cadeira, por exemplo, que ela desenhou. Então, nós fomos ensinadas a agir assim na nossa vida, traçando um plano, e a gente acabou acreditando na ilusão que se a gente fosse mães e mulheres impecáveis, se aplicássemos as técnicas certas, se vigiarmos cada passo que a gente dá, a gente iria esculpir seres perfeitos e à prova de falhas. Mas essa expectativa é a receita exata para o seu esgotamento, porque quando você tenta ser a carpinteira da vida de quem você ama, você passa a operar exclusivamente na frequência da ansiedade. O controle absoluto é um mecanismo de defesa, mas na verdade é uma mentira que o nosso cérebro conta para tentar se sentir seguro no meio desse caos que é a nossa vida real, a nossa vida diária, com tantos compromissos e tantos horários e tantas preocupações. E aí a gente entra na ferida psicológica que esse livro expõe de forma brilhante. Quando a gente transforma a educação de um filho em um projeto de sucesso, a gente cai no que a psicologia chama de fusão de identidade. A sociedade nos convenceu de que o comportamento do outro mede o nosso valor. Então, se o meu filho, que hoje já é um adolescente ali do 8º ano, mas se ele tira uma nota baixa, ele esquece de fazer uma tarefa, um trabalho, ou se ele tem um comportamento desafiador, o cérebro da mãe controladora, e eu já fui essa mãe, ele não processa isso como, tá bom, tudo bem, ele está enfrentando uma dificuldade normal da idade. Na verdade, o cérebro dela lê isso como, meu Deus, eu sou um fracasso, eu sou uma fraude. Eu passei por esse processo quando meu filho tinha por volta dos 2 anos, e eu achava que cada birra que ele fazia, cada vez que ele me dava um tapa, cada vez que ele saía correndo quando eu falava para ele, significava que ele não tinha nenhuma conexão comigo e que eu era uma péssima mãe. Tive que trabalhar muito isso, muito essa questão de que a gente não controla o comportamento, a mente de outra pessoa, mesmo que seja nosso filho, mesmo que seja pequenininho. Mas antes desse processo, aconteceu comigo o que acontece com muita gente, porque para a gente não sentir a dor da inadequação, de não sermos boas o suficiente, nós dobramos a aposta no controle, sufocamos, viramos as gerentes. E a mensagem silenciosa que você passa para o seu filho é: se você for bem, eu me sinto uma boa mãe. Se você falhar, você destrói a minha autoimagem. Mas você percebe que isso é um peso insustentável que a gente coloca nas costas de uma criança pequena, de um adolescente, e é um peso esmagador que é colocado nas nossas costas? O medo, ele dita as regras da carpinteira. Nós não queremos que os nossos filhos sofram, não queremos que eles se frustrem, mas a gente precisa olhar para a neurociência disso. O cérebro em desenvolvimento não aprende em linha reta.
O córtex pré-frontal, essa parte aqui, né, que é a área do cérebro responsável por resolver problemas, planejar o futuro, desenvolver a autonomia, precisa de desafios reais para amadurecer. Então, quando o seu filho, vamos falar aqui do filho adolescente, né, que ainda está desenvolvendo o córtex pré-frontal, mas quando ele esquece o trabalho em casa e você larga tudo para levar na secretaria para que ele não perca a nota, você aliviou a sua ansiedade. Só que você roubou dele o circuito cerebral do aprendizado, aquela conexãozinha neural ali. Então existe essa diferença brutal entre proteger e controlar, né? Proteger é estar ao lado enquanto o seu filho ou a sua filha lida com a frustração da nota baixa. Mas controlar é resolver por ele para que você não tenha que lidar com o incômodo. O incômodo é seu. Mas se você resolver por ele, essa liberação do incômodo não vai te fazer crescer, como também não vai fazer o seu filho crescer, se desenvolver. Agora, se você deixar o seu filho ou a sua filha lidar com a situação, aí sim eles têm uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E aí eu te digo que a gente não pode continuar sendo carpinteiras que acabam privando a outra pessoa de criar a própria musculatura emocional. E olha, muitas vezes isso vale também para os adultos da nossa relação. E a saída que a autora propõe, e que se alinha perfeitamente com a nossa busca por nos tornarmos adultas mais saudáveis, é que a gente assuma o papel de jardineiras. Pensa na jardineira. Ela sabe que não pode puxar o caule da planta para ela crescer mais rápido, não adianta, né? Ela não tem controle nenhum sobre o formato exato que aquela flor vai ter. O trabalho da mulher adulta é justamente preparar o solo, garantir os nutrientes e oferecer um ambiente emocionalmente seguro. Fora isso, a gente não controla nada. E a gente nunca vai ter todas essas respostas. Nem vamos conseguir esculpir adultos que não sentem dor. Nosso papel no final do dia é cultivar o que a gente chama na psicologia de apego seguro. Eu adoro esse conceito, porque ele fala de um porto onde os nossos filhos possam investigar o mundo, quebrar a cara, porque muitas vezes acontece, e voltar para nós sabendo que eles serão amparados. Mas isso exige abrir mão do controle, exige aceitar a nossa própria imperfeição. Você não é um projeto de marcenaria e o seu filho também não é. Educar não é técnica. Muitas vezes a gente precisa de ferramentas, mas educar é se relacionar. Então, para te ajudar a materializar essa quebra de padrão, eu reuni os pontos mais fortes dessa reflexão no Manifesto da Jardineira. É um material em PDF com perguntas de autoobservação para que você possa identificar onde a carpinteira está dominando aí as suas ações, onde ela está controlando as suas ações. Eu deixei o link para baixar gratuitamente aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse mergulho, eu espero que tenha feito sentido para você, e se fez, te convido a se inscrever no canal e também deixar seu like, seu comentário. Lembre-se sempre de conferir os outros vídeos aqui do nosso Clube Entre Linhas, muito em breve. E um grande beijo para você. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça de baixar seu manifesto aqui, tá? Tchau!